Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Pegada do Agro, onde a gente se encontra para descomplicar tudo o que há de novo no agronegócio. E hoje nós temos o prazer de receber a turma lá da CONAG, o Leonardo Rosa, que é diretor de operações, e o Gabriel Brondi, que é diretor-presidente da CONAG, uma empresa que já está aí na estrada desde 2010. Sejam muito bem-vindos. É bom saber que nós temos a CONAG, que é uma empresa de consultoria e tecnologia voltada para o gerenciamento de fazendas. Começo com o Gabriel. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho aqui para o produtor rural como é que a gente pode colaborar para a evolução dele dentro do negócio, dentro da atividade que ele tem, que é uma atividade difícil de lidar, com variáveis incontroláveis, e que dentro da nossa caixinha a gente pode colaborar um pouquinho com ele. Leonardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para contar um pouco da história de vocês e auxiliar quem assiste também. Muito obrigado, Juliana. Um prazer estar aqui com você. Junto com o Gabriel, a gente vai poder contar um pouquinho da história da CONAG, dos desafios que a gente tem à frente. Primeira pergunta, Gabriel. É fácil administrar uma fazenda? Boa pergunta. Nada é fácil, né? Qualquer negócio é difícil. Quando você vai entrando nos detalhes, quando você quer levar o negócio a sério e fazer o negócio frutificar, ser lucrativo, é sempre difícil, né? Então é uma operação que o produtor precisa lidar com variáveis que ele não controla e que gera uma ansiedade tremenda, mas ele precisa focar no realmente o que ele consegue controlar, né? Que é de fato a operação, é o dia a dia, aplicar bem os produtos na lavoura, é entender das condições financeiras que ele tem para tocar o negócio dele, né? E deixar a chuva com Deus e torcer muito para que o mercado colabore comercialmente com o preço, né, do mercado, que também é uma influência significativa, porque ele pode produzir bem, mas chega na hora de vender o produto, se não se organizar para essa estrutura, ele acaba prejudicando toda a tarefa difícil e árdua que ele construiu chegando na produção dele, né? Então tem o produto, mas não consigo vender bem. Só com essa fala sua, a gente já fez um mergulho num universo, num oceano de coisas que ele tem que lidar todos os dias. Leonardo, a gente fala que o produtor, a indústria dele é a céu aberto. Então ele está o tempo inteiro lidando com as variáveis, especialmente de clima. Nós conversamos um pouquinho antes e a gente ficou rezando muito para a chuva, né? Cadê a chuva e tal? Então, você acha, Leonardo, que hoje o produtor, ele se preocupa um pouco mais com dados? Ele busca esses dados de meteorologia, de climatologia? Ele está mais disposto a estudar um pouco mais para administrar a propriedade dele? Eu acredito que sim, mas eu acredito que essa necessidade de busca por dados, ela acontece quando ele precisa dela e não quando ele tem uma tranquilidade na gestão financeira dele. Ele não é muito de fazer a previsão, a precaução? Na verdade, o que a gente tem visto, e os produtores que nos procuram, são produtores que passaram por algum tipo de estresse nos seus negócios e que aí sim ele busca ajuda em gerenciamento. Produtores que estão mais tranquilos, né? Quando eu digo tranquilos, que tem uma folga financeira de caixa, que não tem endividamento, são produtores que talvez eles estejam um pouquinho mais acomodados na gestão. Ele busca dados operacionais, que são coisas que ele já está mais habituado a fazer. Então, clima, acho que o produtor já está monitorando o clima há muitos anos. E já é muito comum ele fazer isso. Agora, ele querer especializar na busca de dados para melhorar o negócio, o sentimento que a gente tem é de quando ele passa por algum tipo de estresse financeiro. Quando ele está mais tranquilo, ele vai tende a se acomodar, ele vai tocando do jeito dele, né? Exato. Então, é uma questão interessante a ser conversada, né? Ô Gabriel, quando o produtor, né, o pecuarista, o homem do campo, bate lá na porta da CONAG, que ele abre a caixa de ferramentas para vocês, olha, minha propriedade está assim, qual que é o primeiro passo que uma empresa como a de vocês leva para dentro dessa propriedade? Eu acho que a CONAG, a atividade rural tem diversas áreas, né? Parte agronômica, a gente vai muito focado em ter a visão primeiro financeira desse produtor, né? Como é que ele está se organizando financeiramente, né? Então, assim, o primeiro chamativo do produtor entrando na CONAG é o nosso sistema.
Né? Por quê? Porque ele fala assim, ele já está preparado, já estou tomando como partido que esse produtor chegou até nós, é porque ele já está preparado para entender o que é controlar dados. Ele já sabe que ele vai passar por um raio-x. Ele já sabe que vai passar pelo raio-x. E o sistema é a base inicial, vamos dizer que é o que eu preciso de um sistema para controlar a minha fazenda. Essa é a primeira entrada dele e a gente vai mostrar o que o sistema é capaz de fazer. Como que o sistema integra com a área financeira, com a Receita Federal, consegue facilitar a vida dele para fazer a gestão que antigamente era feita no papel, que ele colocava as entradas e as saídas. E agora fala, o sistema aqui consegue agilizar esse processo para você já ter uma visão muito mais rápida do teu negócio. Né? Então ele começa entrando na Conag falando de sistema e a gente já chega falando de negócio. Né? Por que isso? Porque no sistema por si só não garante que o produtor vai conseguir ter confiabilidade no dado dele. Sim. A gente precisa ajudar ele a construir isso, ajudar a trabalhar isso internamente, a equipe que ele tem para fazer o input desses dados. Então, a gente, até hoje na Conag, a gente nunca fez uma ação ativa de despertar o problema que ele precisa de um sistema. Geralmente ele já está maduro um pouquinho para já ver que preciso de um sistema para facilitar a minha vida, né? Mas é uma coisa a gente a melhorar, né? De tentar criar o problema na mente do produtor que o sistema nosso, que a Conag, a consultoria, precisa ajudar ele de um outro sentido. Senão fica no que o Leonardo colocou muito bem, que ele ainda fica acomodado, eu não quero buscar uma empresa de gestão se eu estou confortável financeiramente. Ele precisa saber antes, né? Olha, Sabendo. daqui a 5 anos, se você continuar administrando dessa forma, você pode ter esse problema. Leonardo, a questão do sistema, o que esse sistema traz, que dados ele recolhe e como é que é o entendimento disso, a linguagem de comunicação dentro desse sistema? É fácil para o produtor compreender o que tem lá? Números, dados, o que saiu, o que entrou, como que funciona isso? Não é fácil. É complexo. É complexo. Mas a gente tenta transformar o complexo em algo mais fácil, né? O que é o sistema, né, que o Gabriel mencionou, né? A Conag desenvolveu e desenvolve uma plataforma gerencial tecnológica, que é um sistema que a gente chama de ERP. Ele controla os processos de informação da fazenda. Isso não é nenhuma inovação, nenhuma novidade da Conag, tá? Uhum. Isso, quando a gente fala de ERP, já são sistemas utilizados por empresas, né, de mercado que nasceu já lá nos anos 60, nos anos 70, já se começou a ter sistemas de gerenciamento. Então, assim, hoje a gente traz isso para dentro de um computador, a gente já traz isso de uma forma tecnológica, tá? Então, basicamente, a gente digitaliza os dados e a gente cuida dos processos. Então, o que são isso? Eu vou comprar uma mercadoria, um insumo para colocar lá dentro da fazenda. Então eu tenho um processo de cotação daquele insumo, eu tenho um processo de aprovação dessas cotações, tenho um processo de execução da compra, que vai se conectar com o processo de recebimento dessa mercadoria, que vai entrar no meu estoque, que eu vou ter informação de quanto custou esse produto lá no meu estoque, e que depois eu vou colocar ele lá na minha lavoura, e eu vou levar essa informação de custo lá para o meu talhão, lá para a minha lavoura. Então eu consigo trilhar essa informação do momento da compra até o momento que ela foi para o meu talhão, eu consegui entender todos os momentos que isso aconteceu, os custos, quem foram as pessoas que cuidaram disso. Então a tecnologia, ela integra todos esses processos e traz para a gente de forma rápida. Resumindo, vocês colocam todas as cartas na mesa. O produtor consegue ver de cima detalhes simples como a validade do insumo que ele comprou, que não ficou lá no fundo, né, do galpão. Isso. E às vezes o gerente da fazenda está usando o da frente porque está mais fácil, está mais rápido para ele, e ele acaba perdendo dinheiro porque o que venceu, ele não vai poder usar. Né? Então o que acontece assim, isso é fácil? Não, isso não é fácil porque a gente precisa de ter processos bem estruturados. Nós precisamos treinar as pessoas e nós precisamos ter uma boa plataforma, né? Então hoje na Conag a gente tem uma plataforma, a gente tenta cada vez mais simplificar a forma de usar, né, a plataforma para que os usuários, que são usuários geralmente, né, que talvez não tenham um nível superior, que não foi preparado para aquilo como a gente vê na indústria. Uhum. Né? Às vezes são funcionários das fazendas. Ele precisa ser treinado. Às vezes são filhos dos funcionários. A gente tenta simplificar ao máximo o sistema
para que ele possa ser muito bem utilizável pelas pessoas, né, que estão ali na fazenda. Gabriel, quanto tempo que leva para fazer a implantação disso, de fazer esse raio-x, de conversar? Vocês vão para essas propriedades, Sim, passam um tempo lá, o produtor tem que te contar a vida dele toda. Quanto tempo leva esse processo todo até a implantação do sistema? Quando a gente quer a visão mais macro e deixar o detalhe lá da aplicação no talhão, o produtor quer, por exemplo, ele vê um dashboard do sistema que a gente vai fazer na apresentação comercial e vê lá o meu custo por saca, custo por hectare, tudo preparadinho, né? Ele vê resumido toda a operação no único board do sistema, né? E aí a gente vai falar, mas para construir isso leva todo um tempo, que é o que você está perguntando. Hoje, se a gente pegar a primeira etapa, que é fazer a gestão financeira, a gente leva 6 meses para deixar isso já preparado para ele conseguir ter uma visão já do negócio. Então é um trabalho bem detalhado, minucioso mesmo. Quando ele vê um resultado que ele gastou 1 milhão com combustível, e isso está lá na última ponta do relatório, ele tem que trilhar aquele dado até chegar no último detalhe da nota fiscal. Você acha que às vezes por todo o movimento que esse produtor faz, que esse agricultor, esse pecuarista faz, muita coisa passa batido sem um sistema? Passa, com certeza. Ele não vê, acha que não está 1 milhão em combustível, a gente olha assim de fora e fala, é muito. Mas de repente a operação dele é tão grande que ele não percebe. Exato. Aqui tem uma diferença também no seguinte, dentro da solução que a Conag oferece. A gente pode abarcar uma solução tecnológica para todo o negócio dele, para todas as operações, ou seja, toda a área financeira, toda a área de compras, toda a parte de frota, de manutenção, de combustível, toda a parte de estoque, das aplicações de campo, da colheita. Então, a gente tem solução para a fazenda inteira, mas não necessariamente a gente começa levando toda a solução para o produtor rural. Porque às vezes ele nem está preparado para isso. Muitas vezes ele não está preparado para receber tudo isso. Exato. Então a gente vem evoluindo controles aos poucos com o produtor. Uhum. Começa com um bloco pequeno, eu vou começar a controlar a sua tesouraria, o seu contas a pagar, o seu contas a receber. A gente vai começar aqui, de pequenos processos, que já vai trazer informações, que ele vai poder olhar o negócio dele de uma forma mais organizada. Então a gente vai construir junto esse caminho. E aí tem projetos que a gente vai ficar ali 6 meses trabalhando e tem projetos que a gente vai passar 2 anos trabalhando, 3 anos trabalhando. Acontece. Até pôr a casa em ordem. Até pôr a casa em ordem. Então quando a gente fala de amadurecimento de gestão, a gente não amadurece a gestão de um dia para o outro. É igual um ser humano, porque envolve pessoas, né? Então para a gente amadurecer precisa de esforço, precisa de dedicação e precisa de tempo. E esse tempo, às vezes, tem clientes que a gente já está atuando há 10 anos na gestão. E sempre tem coisas a evoluir. Que a gente chama depois também de processo de melhoria contínua, né? Isso é um desafio para nós, né? Porque quando a gente chega na reunião comercial, vamos vender a nossa solução. Falar que demora 2 anos para um produtor, ele não quer. Ele desiste. Porque a natureza do ser humano já é a ansiedade, né? Então a gente tem que ter muito tato, ter uma percepção de mostrar para ele como que vai ser construído essa jornada, que algumas fases ele já vai conseguir tangibilizar um relatório que vai ajudar ele a tomar decisão, né? Então eu acho que esse é o grande hoje desafio. O mercado vende, né, uma implantação de um ERP, de um sistema de gestão, e ele tenta entregar para o produtor, ele tenta resolver essa ansiedade rápida dele. Então, eu vou te resolver isso em 3 meses, você vai ter tudo rodando na sua fazenda. Mas o sistema, se a gente der todos os treinamentos, em 3 meses a gente faz. Mas não se trata só do sistema. Como é que é feita a colheita desses dados, Léo? Como é que vocês fazem isso? Quem traz isso? O próprio produtor? O próprio produtor. A equipe dele? Então ele não pode esconder nada? Não, nada. O próprio produtor tem a equipe administrativa dele. Aham. De alguma forma, eles já coletam esses dados. Talvez não todos, talvez alguns. A gente traz novas inserções de dados para controle. Talvez ele use na caderneta. Eu já tive oportunidade de chegar num produtor que faturava 100 milhões de reais e ele tinha um caderninho de livro caixa. Conservador.
E ele apontava tudo que ele gastava no caderno físico mesmo. Entrada, saída. Que leitura que você faz disso? Deu certo até então. Aham. Ele conseguiu. A questão é, quando ele precisar buscar uma informação, ele vai ter que pegar os cadernos, ele vai ter que buscar aquela informação no caderno, tirar a poeira de tudo aquilo da biblioteca, né? Às vezes ele vai querer fazer um relatório, ele vai ter que somar num outro caderno, às vezes ele vai levar 2 dias para fazer aquilo. Se a gente tiver isso dentro de um sistema, ele vai fazer isso em 30 minutos, 30 segundos, 1 minuto, depende da informação que ele quer. Mas tem informações ali que em 2 minutos eu levanto ela. O que eu levaria horas, dias para fazer isso num caderno. O sistema traz um dinamismo maior e ele acaba ganhando. Porque o produtor, o que ele enxerga? O que ele quer ver? Produtividade e lucro. Lógico, o agro é apaixonado pelo que faz, mas ninguém faz somente por amor, né? Ninguém é hipócrita de falar, não, mas ele quer ver lucro e ele quer ver produtividade. Quando ele perde esse tempo procurando essa informação, né, ainda com meios mais tradicionais, mais antigos, entre aspas, ele acaba atrasando um pouco a entrega disso para ele, para o mercado, para a equipe dele, né, e para a próxima geração, né? Sim. Exato. E o ponto importante é que o sistema colabora também com a informação manual que o Leonardo colocou, buscando de que forma? A gente também está integrado com a Receita Federal, então qualquer nota que é emitida contra aquele produtor rural vai aparecer no sistema. Nota de produto, nota de serviço. Então, por ali a gente já tem acompanhando a operação dele de alguma forma. Não todas as informações, mas as notas fiscais já caem dentro do sistema sem ele precisar imputar isso manualmente, né? Integração também com bancos, que a gente tem também dentro do sistema, para poder agilizar o processo dele, conferir que aquele dado está lá no banco, porque não adianta nada, o sistema fala assim, eu tenho no saldo aqui do sistema 1 milhão, aí eu tenho no banco 800 mil, quer dizer, qual que é a diferença desses 200 mil? Uhum. Então, com o sistema, ele consegue já ir trilhando essas informações a ponto de ter maior confiabilidade do dado que a gente está apresentando para ele. Falando assim, em termos bem populares, o produtor ele é muito ressabiado, muito desconfiado. E ele gosta de olhar no olho, ele gosta do tete-a-tete. Para uma empresa de consultoria, a gente imagina que tem que existir um laço de confiança muito grande. Vocês têm fazendas que vocês atendem já há 14 anos. Então existe isso. Como é que é a construção disso? Porque a gente conversa bastante com os produtores e eles querem, os primeiros meses, eles querem olhar para você e entender o que você quer tirar dele primeiro. Depois é que ele vai entender que você vem como um parceiro, que você vem para somar e que você vem para ajudar e não para tirar. Exato. Né? Primeiro a gente precisa contar a nossa história, né? A história de vida, onde a gente veio, porque o produtor ele é conservador por natureza, mas não é o conservador que não tem a mente aberta. Aham. Ele gosta de criar os laços de confiança de uma maneira um pouco mais natural. Porque se a gente for levar o lado comercial de só vender o produto, ele já vai levantar... Ele não gosta disso, né? Não Na gosta. verdade, você vai na fazenda para fazer consultoria, você volta sempre com alguma coisa. Ele te dá um presente, ele faz com que você almoce com a família dele. A primeira coisa que ele gosta de mostrar é a casa dele e a família dele. Isso é riquíssimo, né, Gabriel? É riquíssimo. Essa construção gera um valor pra gente de lealdade dos produtores, por isso que a gente fica muito tempo com eles. Mas ganhar essa confiança não é uma tarefa fácil, por isso que a gente prefere... Como é que vocês fazem isso? O olho no olho. O que mais fez a Conag crescer foi indicação, porque o produtor tem uma rede que ele precisa falar assim, tá, mas você testou o teu produto aonde? Com quem que fez isso? Funcionou para você? Funcionou Se pra funcionou para você, Exatamente. vai funcionar para mim. É isso aí. E isso que veio construindo a solidez da Conag até hoje, porque a gente nunca fez uma ação ativa mesmo, né, de marketing. Foi sempre a indicação que nos fortaleceu. Esse marketing de indicação, ele é fantástico, né? O boca a boca, e é um testemunho, né? Quando ele conta para o vizinho dele de fazenda, olha, a Conag entrou para cá e realmente fez isso, já vem com uma chancela, né? Já vem com um carimbo de aprovado, né? Isso é muito bom. E o produtor gosta assim, se prometeu, precisa... É o fio do bigode, Gabriel? Prometeu, precisa cumprir. Isso é fantástico no agro, né? Acho que é um dos setores que a gente vê mais braveza, assim, mais a questão do caráter mesmo, de provar, olha, eu honro a minha palavra, né? Exato. Como é que começou a Conag?
Essa história é muito, muito legal. Bom, eu idealizei a Conag desde a universidade, eu formei em Lavras em 2005, que já me incentivava a fazer algo da administração para a atividade rural, porque já veio isso desde da minha formação. Em 2005 eu formei, mas eu saí totalmente da visão do produtor rural e fui para o mercado de trabalho, onde eu trabalhei em algumas empresas. Mas esse sonho estava ali meio adormecido. E falei, em 2010 eu já tinha juntado algum dinheiro que me ajudava a me sustentar para enfrentar a área do empreendedorismo, né, que não é fácil. Né? É enfrentar, né? Enfrentar. Né? Todo mundo me pergunta assim, Gabriel, você voltaria e faria tudo de novo? Eu acho que não. Eu acho sério, que não, Gabriel? porque é muito difícil. Né? Foi muito honesto, né, Leonardo? Agora, né? Não foi, não. E eu falo pra ele que deveria sim, eu ia buscar ele lá atrás pra enfrentar isso comigo, porque tem que enfrentar. É um dia de cada vez, né? Empreender, né? Um dia de cada vez. E a universidade traz uma visão teórica, é a hora que você vai realmente tirar a primeira sementinha lá, plantar a primeira sementinha, ver acontecer, vai muito mais devagar do que a gente gostaria. Uhum. Né? A ansiedade, ali você aprende mais a controlar a ansiedade, sabe que construir qualquer negócio... Amadurece na marra? Amadurece na marra. Uhum. Eu acho que é isso. Amadurece na marra. E aí a Conag começou com um cliente que deu uma oportunidade para a gente poder mostrar o que é a capacidade de fazer o trabalho, né? Essa solução tecnológica, a visão de gestão. E aí a ideia era, bom, mas esse cliente eu não tenho nenhum, como é que esse cliente vai me abrir as portas, né? Então a ideia foi trabalhar com ele 1 ano, sem receber nada. Olha que bacana. O único jeito que eu tinha de poder oferecer era esse. Você topou a parada mesmo, eu vou para aprender. Quais são as boas lembranças que você tem de aprendizado com o seu primeiro cliente? Bom, eu acho que primeiro, assim, o fato dele querer falar assim, o que esse menino tá falando aqui para mim, né? Trabalhar para mim 1 ano sem receber nada, né? Eu acho que ele quis me testar, então eu acho que dali ele já me ensinou muito, de querer falar assim, esse menino tá falando que tá prometendo um negócio, vamos ver se ele cumpre. Vou mesmo. forjar ele, Então, e ali ele já foi construindo uma relação comigo, mesmo sem o benefício do dinheiro naquele momento, mas ele me cobrou muito mais, porque ele queria me ajudar a falar assim, ó, se você se fortifica em tanto, você é tão confiante do que você vai me oferecer que vai dar certo, então eu vou tentar aproveitar disso ao máximo. Você considera que isso foi um privilégio? Foi um privilégio. Aprender com ele, passar com ele ali esse 1 ano, que acho que na verdade você recebeu muito mais do que se fosse em dinheiro, né? Com certeza. Do jeito que você conta, assim, a gente vê que eu tenho uma gratidão, né? É uma gratidão eterna, porque eu falo pro Léo que se ele não tivesse abrido as portas naquele momento, a Conag não estaria viva hoje, né? Porque o esforço foi muito grande naquele momento. Mas ele gostou tanto do trabalho, ele tinha influência, que muitos outros produtores encaravam ele como uma pessoa influente no meio. E aí ele começou a indicar o trabalho e isso foi Gabriel, naturalmente crescendo. O que você usa hoje ou já usou das outras empresas que você trabalhou? Você não foi direto para o agro, né? Você teve em outras empresas, acredito que para a área comercial também, de administração também. Sim. O que você aprendeu lá, esse caminho que você fez, que você usa hoje na Conag? Perfeito. Eu acho que a gestão financeira, quando a gente olha da administração, né? A administração com as áreas dela, né? A área de produção, a área de marketing, a área de gestão de pessoas e a área financeira, né? A área financeira você vai aplicar em qualquer empresa, na indústria, no varejo. E para o produtor, muda pouco essa área. Apesar dela ter uma diferença ali, que você precisa entender o negócio de uma forma diferente, mas entender um fluxo de caixa, um resultado e um balanço patrimonial, em todas as grandes empresas precisa ter esse número. Sim. Então, a empresa que eu trabalhei me permitiu ver isso com mais clareza, que é um ponto importante que o produtor ainda não estava maduro para enxergar isso. Mais frieza nesse ponto. Frieza nesse ponto, exatamente. Então, o produtor sempre questiona, eu tenho dinheiro, mas cadê o lucro? Eu tenho lucro, mas não vejo dinheiro na conta. A minha terra valoriza e... Será que eu estou só patinando? Será o que eu estou fazendo? Patinando? Então, assim, entender toda essa dinâmica, como o Leonardo colocou muito bem, é difícil entender. Só que a gente tenta mostrar para o produtor que assim, há caminhos de enxergar isso de uma maneira um pouco mais simples. Uhum.
E aí é que a gente vai construindo isso com o produtor e ele vai conseguindo enxergar o número dele com mais clareza, para aí sim ele ficar mais confortável de ir para a operação. Quando ele vai enxergando, ele vai acalmando ou ele vai agitando mais, Gabriel? Como é que é? Depende, hein? Depende. Depende. Depende do jeito que ele Depende tocou da até situação ali. dele. Como cada produtor e cada área vai depender muito do gestor. Aham. Né? Os números só vão refletir o jeito que ele toca o negócio. O número não modifica, ele só É um espelho, né? só espelha. Exatamente. E como toda área, tem o produtor rural que faz uma gestão melhor e o outro que faz uma gestão não tão boa. E o que vai se destacar não é só enxergar os números ajudam, Aham. mas a forma como ele conduz o negócio dele é que vai fazer a diferença. O duro do número é que o número não mente, né, Leonardo? Então ele vai entregar o trabalho que esse produtor fez até ali. O Gabriel contou pra gente que estudou administração em Lavras, que culturalmente falando já traz o agro, né, no sangue ali, na região. Conta um pouco pra gente da sua história. Você sempre foi do agro também, não? Sempre fui do agro, desde que nasci. Eu sou neto de 2 avós pecuaristas, então nasci e tenho toda a minha memória com os meus primos na fazenda. E eu me lembro desde menino, né? Me lembro, uma vez eu estava num cavalo assim, com todos os meus primos na fazenda, conduzindo o gado para o curral com meu avô. E eu me lembro, eu devia ter acho que uns 10 anos de idade ali, eu olhei o meu avô logo à frente, assim, de cavalo, e eu olhei aquele dia e falei, será que um dia eu vou conseguir ser capaz de gerenciar uma fazenda como ele? E eu não me sentia capaz naquela época. Era muito novinho, eu achava aquilo um desafio enorme. E essa imagem nunca sai da minha cabeça. E de fato é um grande desafio, né? Administrar uma fazenda, uma propriedade. Bom, ao longo da minha adolescência, acho que como todo mundo, né, como todo bom menino, eu acabei afastando um pouco da fazenda, fui viver mais a vida de cidade. Vai estudar e acaba fazendo Fui estudar, outras coisas. e né? aí minha mãe mudou para Ribeirão Preto, eu vim para Ribeirão Preto com a minha mãe. E eu fui fazer administração de empresas na Universidade de São Paulo, aqui na FEA. E eu sempre gostei muito do agro. Eu sempre tive assim essas memórias de infância, eu sempre tive o agro dentro de mim, né? Sempre gostei de ir para a fazenda. O meu pai, ele é um pequeno produtor rural, então eu sempre gostei de estar lá com ele. Mas quando eu me formei, eu entrei num processo de trainee numa multinacional de consultoria, que é a PwC, a PricewaterhouseCoopers, e fui para São Paulo. E então eu acabei me afastando um pouco, né? E aquilo foi me deixando frio, E depois de uns 3 anos em São Paulo, eu fiz uma viagem e eu fiz um intercâmbio, eu fui para a Austrália, e lá eu fui trabalhar numa fazenda produtora de leite. Veio a reflexão, então. De queijo, e aí ali eu tive uma epifania de vida, de falar, é isso aqui que eu preciso, é isso aqui, é minha vocação, e eu preciso voltar para isso. Eu preciso cuidar de fazendas. Foi quando vocês se juntaram nesse período? Não? Quando eu voltei da Austrália, eu fui trabalhar com meu pai na fazenda. E eu fiquei 1 ano trabalhando com ele. E eu fui muito feliz, né? Mas como eu tinha toda uma bagagem já de multinacional, de trabalhar com grandes executivos, mercado, de trabalhar né? com o mercado. Agressivo. Né? São Paulo, o grande centro, é agressivo. Como né? eu trabalhei administração, eu comecei a associar com o mundo que eu estava vivendo ali na fazenda. E comecei a falar, poxa, mas se eu ficar só aqui na fazenda também, eu acho que é muito pouco. Eu acho que tudo que eu vivi e aprendi, eu posso contribuir mais para outros produtores rurais. E foi onde eu decidi ajudar mais outros produtores e montar a minha consultoria. E quando eu consegui um primeiro cliente, que já era uma propriedade grande, né, eram 1.000 hectares, Nossa, já para mim era uma propriedade coisa, muito grande. E é de fato, né? É que hoje a gente atende propriedades aí de 10 mil, 15 mil, mas é muito grande, né? Eu precisava de um sistema de gestão para ter informação. E eu fui procurar uma solução no mercado. E é onde eu encontrei o Gabriel.
Então o Gabriel era sozinho, ele tinha um produto e eu olhei todas as outras soluções no mercado e a que eu gostei era a que o Gabriel me apresentou. Eu falei, é isso aqui que eu preciso para esse meu cliente. E foi onde a gente se conheceu, né? Nasceu a parceria. Onde nasceu a parceria. Uma parceria de soluções para os dois lados, né? Eu me lembro exatamente que o Gabriel passou um preço lá para a fazenda, né? E era uma fazenda que estava já num estresse financeiro e eu falei, Gabriel, esse preço aqui não vai colar não, cara. Não vai passar, eles não vai aprovar. Eles não vão aprovar esse preço aqui não. Tá arrochado aqui. Né? A situação aqui tá difícil. E ele falou, Léo, vamos fazer o seguinte, tô vendo que você quer trabalhar, que você é um menino jovem aí também, o Gabriel é 6 anos mais velho que eu, né? Eu também tô querendo mostrar o trabalho aqui, enfim, implementa o sistema, depois a gente vê um preço. Depois a gente fala, a gente discute a mensalidade depois, né? Falei, opa, então tá bom. Esse é companheiro. Então vamos lá. Gabriel? O agro tem muito isso, né? Do companheirismo, da parceria, né? E é onde eu comecei a implementar o sistema e a gente começou a se conhecer profissionalmente, né? E aí eu vi tanto valor naquilo e na pessoa do Gabriel e no que ele tinha sido construído até então. Depois de um ano na fazenda, obviamente o cliente pagou, né? Conseguiu. Obviamente a gente estruturou uma mensalidade, o cliente pagou porque o cliente adorou a solução. Olha E o cliente usa até hoje a solução. Que bacana. Está com a gente, né? Que é a Liliana Snard. Ela é lá de Santa Cruz das Palmeiras. Tem um carinho muito grande por ela. Vocês implantaram lá e tá até hoje. Tem quanto tempo que tá em execução? Até hoje, desde 2017. Desde 2017. Às vezes o produtor, né? E hoje a gente tem muitas mulheres também na liderança rural. Às vezes chega num ponto que a pessoa bate de frente com um muro. Para a esquerda não dá, para a direita não dá, para frente também não. Se eu recuar, eu perco. O que eu vou fazer? E entram empresas como a de vocês que acabam... vamos dar um passinho aqui para trás, vamos tentar implantar isso daqui para poder você engrenar de novo. Eu acho que o agro, ele tem uma essência por si só de gratidão, de compromisso e de consideração. Por isso que nascem, né, essas grandes alianças. Eu acredito que você tem um carinho pela produtora que contratou vocês, mas acredito também, Gabriel, que ela tenha muita gratidão pelo momento que vocês apareceram, né? Exato. E já era uma propriedade muito assim tradicional, que era o pai dela, que era o Nino de Peron, que era prefeito da cidade. Ele foi prefeito 3 vezes da cidade. Então já entramos numa família muito tradicional da região, assim, né? E aquilo ali foi abrindo portas, né? Tanto para o meu trabalho com o Gabriel. E aí, como o Gabriel teve essa iniciativa comigo, eu falei, poxa, eu vou te ajudar também em outros trabalhos. E assim a gente começou a trabalhar junto. E aí surgiu mais um projeto, vamos junto, vamos aqui, vamos acolá. Até quando eu falei, Gabriel, vamos casar? O casamento deu certo? Tá Vamos dando casar? Certo? Tá dando certo esse casamento? Tá. E aí, assim, engraçado, né, o Gabriel falar assim, olha, eu trabalhei 1 ano pro seu Edson, né, que foi o primeiro cliente nosso, para poder mostrar o meu trabalho. E eu trabalhei 1 ano pro Gabriel também. Olha que bacana. Sem receber. Sem receber. E você moldando ele. Ajudando a moldar. Porque ele tinha já um negócio na mão, né? Eu falei, eu queria comprar metade disso. Então eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, eu tenho minha força de trabalho aqui. E isso é nobre, né? Como você teve a nobreza de, como se diz, eu baixei o meu tupete aqui, é meu primeiro cliente, eu preciso dele, e você viu a oportunidade de aprender com ele, né? Já tinha uma estrada um pouco maior. Eu acho que isso tem muito a ver com a essência, né, do agronegócio, né? Isso que eu falo da geração, né, nossa, na década de 80, 90, que nossos pais nos ensinou que precisa primeiro trabalhar duro, que o dinheiro vem. O dinheiro não vai vir por si só pensando nele. Mas a gente precisa, às vezes, dar um passo para trás para poder dar 5 para frente, 6 para frente. É verdade. Então isso foi ensinado até mesmo no meio rural, né? Isso é preciso também. Sim. Então, e aí, quer dizer, a gente tem que também casar por questões de negócio que são diferenciais que a gente tem, que ele me agrega em outras coisas que eu tenho dificuldade, outras que eu tenho mais facilidade que ele, né? Isso foi muito bom, porque comercialmente ele consegue comunicar muito melhor que eu.
e consegue também agregar muito valor para trazer novos clientes e assim construindo um negócio, né? E hoje, assim, a Conag começou... Eu lembro, nós dois falava, o primeiro tinha algum cliente de projeto novo, falava assim, aí, onde que vocês estão localizados? Não tinha nem escritório, não tinha nem gente. E muitas vezes a gente falava assim, não, então, tem um escritório lá, mas na verdade a gente trabalhava de casa mesmo, sabe? Se for lá no escritório, tem umas 10 pessoas lá. Eu acho que muita gente tem uma ilusão, hoje divulga-se mais, né, o que acontece no agro, né, o povo trabalhando, sujo, no sol quente, as pessoas administrando, né, o agrônomo. Então hoje a gente, por causa da internet, a gente difunde isso um pouco mais. Mas o caso de vocês serve também para as pessoas se inspirarem, né, para verem que, olha, você tem que começar de alguma forma. Não tem que construir, porque o meu escritório tem que ter meu nome lá na porta, a fachada. Não, você tem que trabalhar. É a força de trabalho que faz isso, né? E hoje chega lá e a gente ainda se considera pequeno, a gente está com 20 pessoas com a gente trabalhando e... Já é uma super equipe. Já é uma equipe já um pouco mais estruturada, do que a gente começou sozinho, a gente divide, e começa a aparecer outros desafios, que é formar os nossos valores, a nossa forma de trabalhar em outras pessoas. Os princípios da empresa, elas têm... O funcionário, ele tem que ter aquela linha de raciocínio, de pensamento, do princípio de quem está gerenciando essa empresa. Sim. Para poder funcionar. E é engraçado isso pra gente, porque... Não, Gabriel, isso aqui que você construiu, pelo amor de Deus, tá tudo errado, pelo amor de Deus, e criticando, né? A gente fala do engenheiro de obra pronta, né? E é legal isso, porque quando você conquista pessoas novas para defender o teu ideal, elas também querem participar de alguma forma daquilo. A admiração faz isso. A admiração faz isso. Aí é o que eu falo, só que quando eu comecei, você toparia trabalhar comigo sem receber nada? Porque agora eu já tenho uma capacidade aqui de te pagar, mas você estaria disposta? Então é uma coisa que você não encontra hoje. Leonardo, eu acho um super desafio hoje para quem tem empresa, para quem tem fazenda também, que hoje é uma empresa, a questão da mão de obra. No meu tempo, a minha primeira oportunidade para trabalhar, eu recebi com 11 anos e eu achei o máximo. Então você pega hoje um jovem aprendiz, leva ele para dentro da Conag e ele de vez em quando ele dá o ombro para você. Exato. Essa geração é um problema? Em termos profissionais, de mão de obra, não vamos falar só do agro, vamos falar no geral. Vocês ambos trabalharam em empresas que não eram só do agro, mas o que vocês viram lá, né, há 15 anos atrás, que era um tempo que todo mundo estava começando, 20 anos atrás, para hoje, que vocês agora inverteram, né, o papel. Hoje vocês contratam. Sim. Como é que vocês fazem essa leitura desse mercado? É um desafio. Eu acho que para fazendas, esse desafio ele é menor, porque eu acho que o pessoal que trabalha nas fazendas, ele é mais, como que eu posso dizer? Ele tem mais paciência, ele é mais devoto ali ao negócio dele, né? Perfeito. Por ser pessoas talvez ali, né, com um nível menor de escolaridade, e que talvez ela entenda que ali ela possa ter uma segurança, né, de vida e de trabalho para poder fazer ali a vida dela, né, poder prosperar. Agora, no nosso negócio é um desafio, e é um desafio enorme, porque a gente está falando de uma geração, principalmente quando a gente fala de tech, a gente está falando do hype. Quanto você vai me pagar? Ó, pra você começar um salário, mas no TikTok eu vou ganhar muito mais, seu Gabriel. Isso, exatamente. E aí? Então, isso é um desafio, tá? Como resolver? Eu acho que não tem resposta pronta para isso, né? Eu acho que a gente tem que ir filtrando as pessoas que vêm e que vão tendo um pouco mais de maturidade para entender que um negócio não se faz do dia para a noite. Vocês acham que a paixão pelo setor pode ainda salvar esse barco na questão de mão de obra? Eu gosto do agro, eu quero aprender o agro. Olha, eu acho que sim, mas a gente tem sócios. Hoje a Conag, a gente tem mais 3 sócios na Conag, que não vieram do agro e que se apaixonaram pelo negócio. Que gostaram muito do setor, né? E que hoje fazem um excelente trabalho junto com a gente. Então eu acho que está muito mais relacionado mesmo a uma questão geracional e a ansiedade de querer ter resultado rápido. Mais imediatista, né? Mais imediatista. Essa geração. E eu acho que pela ilusão das redes sociais, porque a gente vê só pessoas bem-sucedidas, mas a gente esquece que o que a gente está vendo é uma amostra de 0,1% da população.
pouca gente quer mostrar a realidade mesmo dos perrengues que está passando, né? Alguns influencers de agro hoje já mostram quando está trocando óleo do trator, quando quebrou a máquina mesmo nova, pegou fogo, alguns mostram isso. Mas poucas pessoas querem mostrar isso, né? Eu quero mostrar o meu sucesso. Só o sucesso. Nunca o meu fracasso. Então isso acaba que ilude um pouco essa geração. Agora eu entro numa questão que acho que vocês acabam entrando também, querendo ou não, vocês estão dentro do negócio, a questão da sucessão familiar, que eu já conversei com alguns produtores que ficam com os olhos marejados. Olha, eu trouxe isso do meu bisavô, do meu avô, passou para o meu pai, está aqui, foi construído, propriedade grande, tudo funcionando. Meus filhos não querem. Exato. E aí, Gabriel, o que é a solução para isso? Até para aproveitar o gancho da outra pergunta, que eu acho que é o desafio da geração, que tem a ver com a sucessão familiar, porque o patriarca ou a matriarca que estava tocando o negócio de um jeito e vem uma geração nova agora que acha que vai fazer tudo diferente, vai mudar toda a dinâmica da fazenda em 2, 3 anos. Vou resolver com drone. Manda todo mundo embora. Compra 3 drones. Mas hoje tem robô, vamos pôr robô em tudo. Né? Exato. E assim, eu vi numa palestra, eu acho que do CEO da Data Agro, e ele falou um negócio muito legal. Ele falou assim, ó, ele já também da geração que aprendeu que trabalho precisa do trabalhador e o dinheiro é consequência. Sim. A gente aprendeu dessa forma também. E essa geração não, uma geração que não trabalha assim, ela trabalha por bônus. Primeiro ela vê o que ela vai ganhar para depois ela começar a movimentar. Sim. E é esse desafio de também olhar só para o dinheiro e não ver que o dinheiro é uma consequência, é uma busca constante. Isso gera um desafio muito grande de choque, de ansiedade. Porque a partir do momento que o patriarca sempre viu o dinheiro como consequência, porque ele não estava pensando no dinheiro na hora que ele começou a produzir, a plantar, a fazer todo o processo dele. Ele via o dinheiro acontecer só na última ponta do processo. E o filho, que às vezes, da forma como foi criado, da forma como foi incentivado, com já tudo pronto. Mão, né? Na mão. E aí ele começa a falar assim, poxa, eu não tenho capacidade de fazer o que o meu pai fez, de suor, eu vou agregar com conhecimento. Mas é muito difícil, Gabriel, tem que esperar chover, depois tem que esperar passar a máquina na terra, depois tem que jogar não sei o quê, depois aí tem que comprar um outro negócio, aí tem que negociar, aí você tem que semear, tem que esperar brotar. Essa geração consegue esperar, plantar e colher? De alguma forma tem que equilibrar isso. Eu acho que é importante esse equilíbrio. Mas eu não sei aonde vai. A verdade é que a gente não conhece, saber o que essa geração vai levar. A tecnologia vem proporcionando e otimizando os processos para fazer de forma mais rápida, mas eu acho que o resultado e a mudança não se faz do dia para a noite. Não. Mas eu não vejo isso assim, né? Eu acho que essa é a realidade. As coisas estão acontecendo dessa forma. E o que vem de oportunidades para isso, né? A questão mesmo das profissionalizações dos empreendimentos rurais. Então, não quero trabalhar, mas então eu arrendo. E eu acho que o futuro, de fato, vão ser grupos muito fortes do agronegócio, tocando grandes áreas, de forma muito profissional, e vai pagar pelo arrendamento de quem possui a terra e que vai estar fazendo outras coisas. E dentro disso, automatização de tudo? Digitalizar aí é onde entra tudo, a tecnologia. Tecnificar tudo? Tecnificar tudo. Aí você vai precisar de uma boa gestão de informação para poder prestar conta para quem está arrendando aquele negócio. Uhum. Mas eu entendo que vão se formar grandes grupos, como a gente vê hoje, né? Uma SLC Agrícola, uma Brasil Agro, um Grupo Vanguarda, enfim, que arrendam grandes áreas. Aqui na nossa região de São Paulo, as usinas de açúcar e álcool, que arrendam todas as áreas produtivas de cana-de-açúcar, profissionalizam aquilo e tocam, e as famílias vivem com o rendimento disso. Tá? Então eu acho que é o fim, né, de tudo. Não, eu acho que o mercado vai mudar. Eu acho que a tristeza disso, para mim, é perder o encantamento com a parte histórico-familiar das propriedades rurais. Exatamente. Vai ter isso que vai se existir perder. um desprender, né? Onde estava tudo tampadinho de feijão, de soja, de milho, hoje tem cana. Agora a fazenda vai virar... Cana lá e tá neutro.
neutro. Mas tem os filhos que querem seguir, Continuar, né? continuar. Tem, mesmo que não seja na grande maioria, mas tem. E essas pessoas que estão dispostas a isso, é bonito de ver, né? Eu É acho bonito. que é muito bonito de ver. A gente trabalha com grandes empresários do agro, que são pessoas jovens, dos seus 30, 40 anos, e que estão fazendo um excelente trabalho na sucessão dos seus pais. Ó, a gente tá trabalho. batendo esse papo aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo, mas eu sou mineira, só que de Goiás. Eu quero entender como é que funciona a cabeça de cada estado, de produtor de vários estados. Eu sei que vocês atendem vários estados. Sim. Onde é mais difícil de implantar, onde é mais fácil, onde ele dá mais atenção, ele acredita em novas ideias. Como é que tá os goianos no meio dessa seara aí? Os goianos tá muito bom. Os mineiros que é mais difícil. Esses trem, né? Ixi. Tem que mostrar esses trem mais de uma vez, Ixi. Né? Mas assim, de modo geral, eu acho que o que muda é o tamanho do negócio, né? É o tamanho do negócio e quem está envolvido nos negócios, né? Se a pessoa tem muitos familiares para prestar conta, ela precisa levar aquilo mais a sério, porque ou ela vai prestar conta e gerar transparência para os seus familiares, para ela poder trabalhar nos anos à frente, porque ela não vai ter condição de comprar o patrimônio sozinha. Porque é muito caro, terra valorizou demais. Sim, sim. E ela precisa prestar conta para os familiares, então ele vai precisar fazer mais gestão. Agora, o cara que está sozinho, talvez ele é um sucessor, ele é um filho único, tem só mais um irmão, toca os dois ali. Esse cara, ele tá um pouco mais tranquilo com relação a isso. Essa então solução que vocês levam ajuda um pouco, né? Quando acontece de perder-se o patriarca, matriarca, a herança vira uma confusão ali. Então, quando tudo de está informação às claras, o problema é resolvido de imediato. Olha, vai ser assim, assim, temos isso, você compra minha pelo parte, menos informação então, você pelo menos tem. vamos Se vai tocar ser junto? resolvido, eu não sei. Mas a informação é mais fácil. Tá lá. Porque quando você tem uma desconfiança, muito difícil, né? Eu tenho uma pessoa que treina comigo agora que veio falar, olha, meu pai morreu, quem toca a fazenda é meu tio, lá no Pará, eu não tenho vontade de ir para lá, eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei quanto ganha, não tenho sistema de informação, eu não sei se dá dinheiro, se não dá. Eu fiquei assustadíssimo porque eu tive que assinar um contrato agora de 8 milhões de reais e eu não sei nem se ele está usando esse dinheiro. Socorro, né? Socorro. E ele tem experiência com fazendas ou não? Tem, mas ela não. A sucessora não. O pai morreu e ela nunca pisou na terra. Então, mas e aí, tem informação? Não tem. Tem um sistema de gestão? Não tem. Como é que você confia no seu tio? Não, eu não confio. E aí isso vira um problema muito grande. Vira um transtorno, né? Vira um transtorno. E em fazenda, para resolver isso, leva-se anos. Anos. Acho que o quanto antes, né, o produtor, o agricultor, o pecuarista, ele se abrir para receber uma empresa de consultoria dentro da propriedade dele, menos transtornos ele vai ter, mais previsão ele vai ter da operação dele, mais clareza ele vai ter do negócio dele. Agora, Gabriel, a consultoria, ela é para todas as propriedades? É para pequena, para média, para grande? Ou a gente só fala assim, não, é acima de tantos hectares que ele vai conseguir pagar por isso e ele vai precisar disso? Se for menor, ele acaba conseguindo enxergar ali o que ele está fazendo. Mas quando a gente fala de médio para grande, ele não se contenta, às vezes, em produzir só soja. Ele coloca soja aqui, ele coloca feijão de cá e ele quer também criar... Vou fazer um confinamentozinho aqui. É muita coisa. Para quem é esse trabalho da CONAG? Boa pergunta. Eu acho que é importante a gente colocar nível de grandeza, né? Porque quando a gente pensa em área, a gente fala assim, 500 hectares de soja, 500 hectares de café, muda totalmente a conta, porque o 500 hectares de café é um grande produtor, e o de 500 hectares de soja, às vezes, já não é tão grande, até pelo valor do produto que é gerado. Né? Mas assim, a CONAG, ela, pela sustentação do valor do que a gente entrega para o cliente, que a gente conseguir entregar um produto de qualidade, a gente considera de médio para grande. Né? O pequeno, às vezes, a gente precisa criar um modelo mais
simplista, um pouco mais fácil, específico para atender uma necessidade mais pontual dele, porque ele também no processo de maturação dele, no processo de maturidade de gestão dele, para ele crescer, porque todo produtor quer crescer. Claro. E o crescimento, é uma velha palavra que eu ouvi do primeiro cliente, ele falou assim, é igual a teoria da bicicleta, se você parar de pedalar, você vai cair. E todo produtor é obrigado, né? Ele tem que continuar pedalando. Tem que continuar então, pedalando. que pedale com segurança. Eu acho que... Por que é legal a consultoria? Né? Eu acho que o papel do consultor é intercambiar conhecimento. Sim. Eu acho que esse é o papel principal. Porque o consultor tem muito aquilo, né? O consultor é o empresário que tentou montar uma empresa e não deu certo. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, porque nós somos empresários. Nós temos uma equipe embaixo da gente e o nosso papel é intercambiar conhecimento também. Porque a gente vê uma prática numa propriedade, a gente vê uma prática em outra propriedade, a gente vê práticas... Hoje a gente atende produtores em 15 estados do Brasil. Uhum. Vocês estão assistindo o tempo inteiro o que está dando certo. A gente está assistindo o que está dando certo, o que está dando errado. Exato. E a gente consegue fazer um intercâmbio de conhecimento de práticas de gerenciamento. Uhum. E eu acho que esse papel da consultoria, ele é muito nobre para você melhorar um setor. E eu acredito que é muito prazeroso também, né? Vocês que acompanham aí as propriedades em torno de 5 anos mais, que você se lembra da primeira vez que vocês foram lá fazer e você vê o quanto esse produtor evoluiu, o quanto hoje ele está mais sereno, o quanto está menos difícil para tocar a atividade. Acho que deve ser bastante prazeroso também, essa construção dos relacionamentos também, né? E o pilar mais importante que eu acho da consultoria eu não vejo a consultoria com o produtor falar o que ele quer ouvir. Aham. Porque esse é o populista, esse é o que vai vender muito. A gente procura praticar outro tipo de consultoria, falar a verdade. Que cria o laço. Que cria o laço. Aham. Eu acho que a situação dele, se a situação está ruim, nós vamos falar que está ruim, por que está ruim, apresentando os números do negócio. Aham. Então, assim, a gente fala, que ele falou, criticando um pouco, e o lado dos consultores do mercado, que vai querer ser um populista, né? Para ter conflito de interesse, para agregar a venda para ele. Ser mais político. Ser mais político e tudo. Não é o nosso caso, né? Então, assim, eu acho que é por isso que a gente vem tendo clientes por longa data. E é isso que a gente tenta mostrar, que assim, é consultoria, mas é a consultoria da verdade. Não tem consultoria... Uma relação de parceria mesmo, né? Exato, de amizade ali, junto com o produtor, com o Isso. pecuarista, né? Agora, quem é o cliente da Conag? É o cliente que quer profissionalizar e melhorar e evoluir a gestão. Ele pode ser médio, grande. Se ele for pequeno, a gente vai fazer um esforço para atender ele às vezes com um consultor mais júnior, mas que vai receber a nossa bagagem específica, né? Para poder ajudar ele dentro daquilo que ele precisa, né? E o nosso papel é dar a visão financeira para o produtor, a visão do negócio. Clarear, dar a visão. Como que está o seu negócio? Porque às vezes ele não é só entradas e saídas, quanto que eu gastei, quanto que eu recebi. Eu preciso aprender a classificar tudo isso. Uhum. Porque uma administração financeira, ela vai ser um termômetro só. Mais nada. É igual quando a gente tem um termômetro aqui, ó, tô com febre. Mas onde eu tô com problema? Vou fazer o que agora? Qual é o meu problema? Eu tenho um problema, mas aí eu tenho que diagnosticar esse problema. São passos, né? São passos, mas a gente precisa saber ter esse termômetro. E para nós é muito importante ter o produtor que queira fazer isso. Porque os produtores que também não querem, para nós também não faz sentido. Para ele tudo vai ser muito dificultoso, ele vai achar difícil, não vai acreditar também nas soluções, na política da empresa, na dinâmica do sistema. Exato. Ele acaba por si só travando, né? Então é gostoso trabalhar com quem está com aquela cabeça, né? Eu quero evoluir, eu quero comprar mais terras, eu quero administrar melhor, e eu entendi que a minha propriedade, ela é uma empresa como a sua. Perfeito. Pula para dentro. E tentando puxar esse gancho do Leonardo aqui, o que é legal? Aonde está o problema, de uma forma mais simples de analisar só na estrutura financeira. Porque, em tese, se a gente for pensar tudo que gerou de receita e todo o gasto, o que sobrar na última linha
é o que importa. Tinha que mostrar para as pessoas que sobra, né? Para o É. produtor. Porque Exato, ele vai muito em cima da linha. Sobra, Né? aonde está o problema? Aham. O problema está na minha operação, que não está sendo suficiente para gerar margem. O problema está porque eu estou no banco muito tomado em financiamento e o juros está levando o meu lucro embora. Aonde está o problema? Aham. Então, a gente ajuda a enxergar Identificar. isso. Identificar. Porque tem casos que o produtor, o negócio dá uma ótima margem, gera lucratividade na operação, mas a hora que a gente põe a situação do financiamento de banco, os juros leva todo esse lucro embora. Como se diz, está comendo ele pela perna. Exato, exato. Então, conseguir enxergar toda essa visão, a gente ajuda o produtor a enxergar onde está o problema, para ele poder, de fato, atuar no que realmente precisa. Se ele vai ter que fazer uma renegociação dessa dívida, se ele vai ter que elevar o patrimônio dele, ou fazer até diminuição de patrimônio para poder conseguir crescer novamente. Entrar no eixo, né? Entrar. Dar um Exato. passo para trás para poder depois dar 2 para frente, né? E a gente faz tudo isso através da tecnologia, que facilita muito. Então a tecnologia vai resolver a camada transacional da fazenda. Eu vou ajudar o produtor a ser mais rápido em meios de pagamento, as conciliações financeiras, a contabilidade. Vou dar um exemplo aqui. Antigamente o produtor rural ele comprava um produto lá na casa agropecuária ou lá na cooperativa dele. Aí o produto chegava, ele recebia aquela nota fiscal, colocava numa pasta, pegava um boleto, colocava lá no dia do vencimento na pastinha também. Depois ele pegava essa nota fiscal, pegava um paco de nota fiscal e levava lá para a contabilidade dele. Tó, contador, te vira aí com o meu imposto de renda. Meu pai. Toma. Vou tirar a guia Tá e vou aí todas entregar as isso lá. notas. E entregava lá. E pronto. A Conag digitaliza todo esse processo. Isso não tem mais nada físico. Comprou na casa agropecuária, comprou pelo sistema. O sistema emite uma ordem de compra. Eu mando aquilo por e-mail. A mercadoria chega, a nota fiscal já está dentro do sistema, já digitalizada. Acaba que isso evita fraudes, né? Quando a gente fala Sim, também. em fazendas aí acima de 1.000 hectares, por exemplo, Sim. gira a operação, ele é muito grande e gira muito dinheiro ali. E você está o tempo inteiro contratando e demitindo pessoas. Então o sistema Você fica mais seguro para saber onde é que está indo o dinheiro. Então o sistema está integrado com o banco, eu tenho lá o meu contas a pagar, quando eu vou pagar aquela conta, quem está liberando o pagamento está vendo que já tem uma nota fiscal ali digitalizada, Uhum. que tem uma compra aprovada, que alguém aprovou aquilo, que eu posso fazer aquele pagamento. Às vezes eu estou fazendo um pagamento de centenas de milhares de reais. Eu faço aquele pagamento, meu extrato bancário já está no sistema. Eu sei a data do pagamento, conciliado com a linha do banco. Quando eu mando aquilo para a contabilidade, eu já mando pela plataforma, manda direto. Então a contabilidade já recebe o extrato bancário, a data do pagamento, a nota fiscal. E daí eu acabo com todo o processo de papel. E faz a conta fechar direito. E faço a conta fechar direito. Pra Então, gente fechar, pode concluir. essa camada transacional é resolvida. A tecnologia resolve ela. Depois a gente vem para a área de negócio, que é a área da consultoria. É onde a gente vai discutir o resultado, o negócio, as estratégias. É onde a gente vai olhar para o produtor e falar, olha aqui como é que está o teu negócio. Ai, socorro. Chega assim a barriga. Olha como é que tá vendo. E agora, Leonardo e Gabriel, pra onde eu vou? Eu mato, eu morro. Corpo mato, corpo morro. E geralmente é assim, quando eles chamam, né? Chamam na hora do incêndio, assim. Com exceção daqueles que estão com vocês já há bastante tempo. Mas às vezes o que vem, ele já vem com tudo na mão. Pelo amor de Deus, me acorde, o que eu vou fazer? Mas tem produtores que falam, olha que legal que tá o resultado. Olha só, onde a gente vai melhorar, onde eu vou investir. O agronegócio hoje ainda é um grande negócio? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que é. Se bem gerenciado, assim como qualquer negócio, né? Mas eu acho assim, a gente usa um termo na Conag que é um solo fértil. Aham. É um solo fértil. Dá sim para ganhar dinheiro. Se não fosse assim, o mundo todo não estava de olho no Brasil, né? Exato. Ó, pra gente encerrar nosso bate-papo, eu quero uma visão de vocês geral do agronegócio hoje no nosso país. O que vocês enxergam hoje,
A Conag é uma empresa que trabalha com muito pé no chão, com muita verdade. Eu não vou passar a mão na sua cabeça só porque você é meu filho caçulinha. Você está errado, eu vou te falar. Então, acho que é interessante vocês colocarem essa visão de vocês. Como está o agro hoje para vocês que estão fazendo negócio, vendo gente fazer negócio? E daqui a 3 anos, eu não vou falar 5, vou falar 3 anos. Como que vocês enxergam esse cenário? Quem quiser pode começar. Eu acho que em 3 anos pouca coisa pode mudar. Embora a tecnologia avança, né? Muito rápido. Muito rápida. Eu acho que em 3 anos pouca coisa pode mudar. Mas eu acho que no longo prazo muita coisa pode mudar. E eu acho que está muito relacionado ao comportamento do consumidor. Esse sim. Talvez em 10, 15 anos. O mundo é muito grande, tem muita gente que precisa consumir ainda, a gente precisa se alimentar. Mas a tecnologia assusta um pouco. Então, por mais estranho que possa ser, quando a gente fala que já tem pessoal nos Estados Unidos fazendo carne de laboratório... Acho que eu não comeria não, hein? Eu acho que eu não comeria, mas a geração mais nova talvez comeria. Acho que ela vai comer. E o quanto eles vão ser capazes de massificar isso. E eu não sei o impacto que isso vai dar numa cadeia produtiva do Brasil, onde a gente pega a maior parte da nossa produção, que são cereais, que é levado para ração animal e para pecuária. Aham. Então, tudo bem, tem muita gente que ainda vai precisar consumir carne, mas eu tenho um pouco de medo da tecnologia, de onde ela pode chegar com isso. Pode impactar. Assusta, né? Assusta. Se você for refletir, acaba assustando. Então, daqui a 3 anos isso vai acontecer? Não. Mas daqui a 20, 30, é cada loucura que a gente está vendo que a tecnologia está evoluindo, né? Como que a gente trata isso? Também não sei. Também não Vamos sei. ter que ir vivendo, né? Vamos ter que viver. Um passo de cada vez. Dar um passo de cada vez. Mas eu acho que o agro, de certa forma, vai se reinventar. Como sempre. Como sempre. Por mais que a gente tenha, né, um advento também de carro a bateria, eu acho que o futuro, né, do transporte no Brasil, pelo menos, né, vai ser carros híbridos, que vai ter uma eficiência melhor, e aí então plantação de Por enquanto biodiesel. eu viajo muito, tô vendo muitos parados, tem gente a abastecer ainda, tá implantando. A gente só vai ver o resultado disso daqui a alguns anos. Mas eu acho que tem o biodiesel, vai ter a própria cana de açúcar, eu acho que a gente vai continuar produzindo, né? E eu acho que o mercado vai se reinventar. O que eu acho é que o Brasil tem um cenário muito promissor. A visão é positiva. Sim. E você, Gabriel, o que você enxerga? Eu acredito muito no Brasil, assim. Eu acho que é muito positivo pelos produtos que a gente... Primeiro que é um solo fértil, né? É um solo muito produtivo. Isso já ajuda a ganhar escala para outros países que têm interesse nos próprios produtos que a gente produz aqui. A cana-de-açúcar, que assim, na região aqui de São Paulo é um fundamento forte, para o biodiesel. E que tem um fundamento para redução de poluição muito, muito vantajoso em relação a outros meios de combustão, né? E o mercado olha para isso, né? Não tenha dúvida que essas tecnologias que são desenvolvidas no Brasil, que ainda não é a inovação lá da carne de laboratório, que tá isso, eu não acredito que isso é bem a longo prazo. Eu acho que ainda essa geração, a minha geração que vê isso até com uma certa restrição, mas ele tem razão quando ele fala, a gente não sabe. Eu tô com um filho de 1 ano e 8 meses, nasceu em 2023. Como que ele encara? Como é que ele vai ser? Como é que será que os nossos netos vão se alimentar? Mas você vai matar a vaquinha lá, vai matar o boi, mas como eles vão se alimentar daqui para lá? Como é que fica essa saúde? Como é que fica essa produção? Esse campo, né? Uma questão de vida mesmo, né? Uma análise de vida, não só de mercado. O promissor que eu vejo aqui, como que o mercado encara, eu acho que o Leonardo colocou isso durante a nossa conversa, que foi os filhos que não quiserem seguir com o negócio vão precisar colocar na mão de alguém para tocar o negócio. E essa talvez, pensando numa visão de médio prazo, que a gente precisa olhar isso acontecer. Sim. Isso aconteceu com a gente. Hoje a gente administra uma fazenda grande de café que não tinha sucessão e passou para nós administrarmos. Hoje nós estamos à frente da Morada da Prata,
que é uma propriedade de café aqui em Batatais. Nos próximos 15 anos a gente assumiu a gestão dessa propriedade. Então agora é que a gente vê aquela história, né? Para fazer o dever de casa lá fora e agora fazer o dever de casa em casa. Como é que é essa experiência agora, Leonardo? Vocês estão sempre administrando as fazendas de outras pessoas, mas vocês à frente da Morada da Prata, para onde que vai primeiro lá? O que vai ser colocado primeiro? Esse raio-x já encontrou alguma coisa? Sim, eu acho que está sendo super tranquilo essa experiência. Como a gente já tem bastante experiência, não temos grandes medos para enfrentar. E a gente está transformando a Morada da Prata num cartão postal, inclusive para a Conag, para que outros produtores possam ir visitar a propriedade e conhecer a tecnologia funcionando na prática. Qual é o grande diferencial da Morada da Prata que você enxerga? Já como consultor, como administrador? O que vocês estão vendo lá? A Morada da Prata é uma fazenda de café de uma família muito tradicional e que vem fazendo a prática de agricultura regenerativa no café. Olha que interessante. O que é muito legal. E moderno. E moderno. Que é trazer práticas regenerativas para a cafeicultura, tá? E é trazer vida para o solo, para que isso possa trazer uma grande produtividade para a lavoura. De forma sustentável. De forma sustentável no longo prazo. Então é uma propriedade que tem muitos animais silvestres. Tem onça, tem tatu, tem lobo-guará, tem tamanduá. E a gente vê na fazenda. Olha que interessante. E por conta da agricultura regenerativa, por conta de preservação dos corredores ecológicos, por conta de preservação das matas, né? Então é muito legal ver isso dentro da propriedade. Saber que a gente consegue ter uma fazenda produtiva, lucrativa e que tem um ecossistema funcionando para preservar o meio ambiente. E acaba funcionando também como um laboratório, né? Para levar para outras propriedades. É um laboratório. E é interessante, a hora que você perguntou, agora a gente está na pele do produtor. Vai ficar melhor de atender o produtor. Melhor, né? Óbvio que a gente carregou experiência e isso ajuda a gente a tocar esse negócio com mais tranquilidade, como o Leonardo colocou, mas dá um medo, né? Eu acho que tudo que é novo gera um certo medo, até porque essa questão do agronegócio, de você ter uma indústria ao céu aberto e aí a gente começa a ficar, se pega olhando agora, preocupado com a chuva, preocupado com outras coisas que geram uma determinada ansiedade, mas eu acho que a gente vai levar a sério como a gente aprendeu a tocar a Conag, tem que levar todo o negócio a sério, com muita dedicação, com muito esforço, sabendo que não tem nada fácil, né? E se a gente fizer a nossa parte, o resto é com Deus e vamos seguindo, né? O dia a dia. Então, quando não tem sucessores que querem tocar as atividades, a gente vai ter gente que quer. E a gente quer. Então, quem quiser trazer mais propriedades, a gente vai crescer esse projeto. Deixa pra gente o Instagram da Conag, os contatos de vocês, para quem quiser procurar vocês, para tirar um pouco esse peso dos ombros, né? Fazer a atividade ficar um pouco mais fácil, mais organizada, ter mais clareza, né? Bom, o Instagram da Conag é Conag Agrosoluções. A gente tem um canal no YouTube também, mas é mais voltado para o conteúdo técnico ainda do sistema. Então, quem quiser conhecer o sistema, tem bastante vídeo lá do RP. E a nossa ideia é cada vez mais gerar conteúdo técnico de fazenda, né, de gestão tecnológica, que a gente quer levar isso para os produtores, né? Então a gente está começando, né? Até então a gente não fazia muito esse tipo de trabalho, mas daqui para frente a gente quer trazer bastante a propriedade, a morada, o que a gente está fazendo, né, de laboratório, de experimentos de tecnologia em gerenciamento de fazenda. Tem que mostrar mesmo, então, porque já que ele contou, né, que agora estão administrando a Morada da Prata, agora a gente quer entender o que está sendo feito lá e acompanhar com mais episódios. Nós recebemos aqui o Leonardo Rosa, que é diretor de operações da Conag, o Gabriel Brond, que é diretor-presidente da Conag também, e nós aprendemos um pouco mais sobre sistemas, sobre soluções, sobre consultoria das fazendas. Agradecer vocês pela presença e dizer que é muito bom, eu sou sempre do lado um pouco mais do produtor rural. A gente entende como essa dinâmica deles, psicológica, emocional, de querer uma empresa que seja realmente confiável. Então a gente sente orgulho de conhecer vocês, de entender que é um trabalho feito
com muita honestidade, com muita nobreza, de passar conhecimento, né, de ajudar em questões que às vezes envolvem até mesmo a família, que é o bem maior que esse produtor tem, além da sua propriedade, e agradecer e dizer que nós estamos de portas abertas sempre para vocês, na Pegada do Agro. Foi um prazer. Muito obrigado, Juliana. Obrigado, Juliana. Um prazer estar aqui com você. E a gente espera você no próximo episódio aqui na Pegada do Agro. Até lá!